Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje como está o mercado de máquinas agrícolas em 2020 e projeções para 2021. Vamos falar também sobre as exportações de soja pelo Brasil. 50% das exportações de carne bovina do Brasil foram para a China. E vamos falar também sobre a evolução dos preços médios das commodities agrícolas de novembro de 2020 em relação a novembro de 2019. O Agora Agro já está no ar. O cenário neste ano está otimista. O ano teve menor oferta de animais, com foco na cria e exportações em alta. Cerca de 50% da proteína bovina seguiu para a China, que viveu os reflexos da peste suína africana e teve seus plantéis afetados. Quando somadas as outras proteínas, aves e suínos, o país, a China, mais Hong Kong, levam cerca de 63% do total. E segundo dados da Scott Consultoria, no primeiro semestre houve uma queda de 8% em abates de bovinos, foram 18% a menos do abate em vacas e em novilhas a queda bateu em 12%. Isso ocorreu em um ano em que a China demandou muito e eles exigem animais jovens até 30 meses. É o chamado boi China, ou seja, animais de até 4 dentes. E tem algumas vantagens, com um preço médio superior a até 15 reais por arroba. As exportações de carne bovina tiveram alta crescente no ano, chegando a acumular uma elevação de 33% em junho. No ano, até outubro, a alta é de 11,8%. E com isso, a variação de preços em 12 meses, de novembro do ano passado a novembro deste ano, foi de variação superior a 42,7% no boi gordo, 73% no boi magro, 78,9% no garrote, 64,9% no bezerro e 68,6% no animal de desmama. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz ele é especialista em commodities da Cerrado Corretora e nós vamos falar sobre temas interessantes relacionados ao mercado de commodities. Luiz, tudo bem? Olá, Toninho, tudo bem? Vamos aí. Mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos discutir aí temas interessantes. E eu já vou te perguntar logo de cara o seguinte: evolução dos preços médios das commodities agrícolas de novembro de 2019, novembro de 2020. Portanto, em um ano, como é que foi essa evolução de preços? Antônio, nós pegamos aí como referência o mês de novembro de 2019 e o mês de novembro de 2020 para mostrar que houve realmente uma variação positiva em relação a alguns produtos, né? E no caso específico, a gente observa que a soja, ela foi realmente o grande campeão de preço aí. Quando eu comparo novembro de 2019, ela estava em torno de R$90 e agora novembro de 2020, 165. Nós tivemos uma variação de quase 84% na soja. Já junto ali, vindo na sequência, a gente observa o milho, que também saiu de R$44 para R$80 em novembro 20, né? Com a variação aí de 80%. Então, nós vemos aí o boi gordo subindo 42% em novembro de 2020 em relação a novembro de 2019. E o bezerro, você observa que, é importante ver esse gráfico, você observa que o bezerro, ele sobe 65%, Antônio, então ele sobe mais que o boi gordo. É um setor de preocupação para o pecuarista, porque na questão da reposição, a gente observa aí que ele vai ter uma certa dificuldade e observar também que como os grãos subiram mais, né? O grão subiu 80% e 83%. A variação de novembro para cá, novembro 19 e novembro 20, mostra que além da reposição, ele também vai ter um problema aí
na compra de produtos, aí, insumos, os né? insumos que subiram nesse sentido. Então, mostra que foi um ano onde nós tivemos vários fatores que impulsionaram esses preços, né? Nós já falamos aqui sobre o câmbio, sobre a China comprando bastante, e mostrou que a gente observa por esses preços aí que 2021 é um ano onde a inflação realmente vai vir mais cedo do que a gente espera. Luiz, quer dizer, foi um ano, vamos dizer assim, ligeiramente complicado, principalmente para quem não se planejou, para quem não tem o hábito de fazer conta, né? Sim. Para quem não tem o hábito de encarar a coisa com muito profissionalismo. Aquele que levou meio na galega, mesmo com uma arroba a R$300 ou até um pouco mais, está tendo ainda prejuízo. Exatamente, porque nem sempre o lucro está no preço de venda, está no preço de produção, de custo seu. No final você tem que fazer essa conta, né? Muitas vezes você vende muito caro, mas você teve uma produção também que exigiu muito que você gastasse bastante para chegar naquele percentual. É verdade. Luiz, evolução dos dados de venda dos maiores estados exportadores do Brasil. Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar. Nós temos aí uma projeção onde mostra que alguns estados que, basicamente, eles cresceram bastante nesse processo aí, Antônio. Nós temos aí o Mato Grosso se destacando mais uma vez. É importante a gente olhar, nós pegamos de 2016 para 2020. Então, quando você pega de 2016, o Mato Grosso estava exportando, nós estamos falando em bilhões de dólares ali, né? Então, nós estamos falando em 11,46, melhor dizendo, bilhões de reais. 11,46 bilhões era que o Mato Grosso exportou na cadeia do agro. E fechou agora 2020 com 15,26 bilhões. Então, quando você compara 2016 para 2020 no Mato Grosso, houve uma evolução de 33% na expectativa, no volume de exportação do agro. Né? Muito bom, né, Luiz? Excelente. E um estado que aparece também crescendo bastante é o Pará, mas aí o Pará é 1,8 bi, e ele foi para 1,18 bi, ele foi para 1,71 e o Pará cresceu 44%. Então foi uma surpresa também, apesar de ser em valores nominais, ele cresceu menos, né? Ele é 1,4. E São Paulo foi um efeito negativo, que era um estado com 14 bilhões, ele continua dentro dos 14 bilhões e recuou. E Goiás está aí com em quarto lugar, com 5,58 bilhões, houve um aumento de 38%, mas Goiás continua patinando entre 4,4 e 5,5 bilhões. Nós temos que melhorar um pouquinho a performance de Goiás nas exportações aí. Agora, Luiz, como é que fica China e Brasil nesse contexto político atual? Antônio, como é que você faria com um cliente seu que compra 46% da sua produção, que é o país que investe quase 55 bilhões nos últimos 10 anos no seu país? Como é que você faria um relacionamento com esse país que não fosse buscar o melhor entendimento, a melhor maneira de atender as necessidades desse país, de uma maneira que você também crescesse junto com ele, né? Então, nós estamos falando da China, que recentemente criou um bloco agora na Ásia com mais 14 países, e mostra a importância da China, porque nós vamos ver, esse gráfico só foi colocado pegando abril de cada mês, mostrando, Antônio, que o grande parceiro nosso comercial é a China, o grande parceiro nosso comercial é a China há mais de 10 anos, não só na questão da exportação, como também na questão de investimentos. Enquanto a China colocou aqui 55 bilhões em investimento, os Estados Unidos colocaram 18 bilhões. Então, o Brasil tem que entender melhor a China. O nosso Ministério das Relações Exteriores precisa buscar um entendimento melhor e não se pode brincar nas relações exteriores como a gente está brincando em redes sociais e colocando em risco um fator que nós conquistamos desde 2009, que a China é o maior comprador do Brasil. Quer dizer, de maneira geral, e levando assim para o português bem tranquilo, se a China espirrar, nós temos que correr lá e dar o xarope para ela. E é uma grande falta de percepção achar que a China vai depender eternamente do Brasil. Isso aí é um ledo engano. Então, o Brasil tem que acordar. A China já teve uma certa controvérsia com a Austrália, que é o sexto maior exportador para a China. Simplesmente a China ela entrou com várias sanções contra a Austrália lá, que causou grande prejuízo para a Austrália. Então, o Brasil precisa se precaver, ele tem que crescer de uma maneira saudável
E o Brasil tem que manter relacionamento com a Argentina, que é o grande comprador do Brasil na América Latina, tem que manter relacionamento com a China, com os Estados Unidos. Com o Chile. As questões comerciais, ela tem que ser separada das questões ideológicas. Essa é a grande questão. E o Brasil, infelizmente, nesse momento, nós estamos sendo o grande vilão da situação em vários países. Isso é muito perigoso para quem quer sair de uma pandemia. Eu acho extremamente perigoso. Está na hora de acordar e os estados e abrir os olhos com isso aí. Resumindo, temos que ser profissionais. Temos que ser mais do que nunca, porque a concorrência está aí a todo momento. É verdade. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. Temas relevantes, importantes e deixando aí o nosso público bem atual sobre tudo que está acontecendo no mundo do agronegócio e também político. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande dia a todos. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o 2020 e o 2021 dentro do setor de negócios, do agronegócio. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco ele é diretor da Planalto Tratores, uma empresa concessionária Valtra, uma das maiores do país, e nós vamos falar sobre máquinas e implementos agrícolas. Nós vamos falar sobre o ano de 2020 e projeções para 2021. Marco Elísio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que automaticamente vai interessar demais para quem está nos vendo agora. Tudo bem? Tudo bem, e você, Toninho? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Isso é uma honra, poder Marcos. estar aqui nesse programa tão conceituado do agronegócio. É uma honra, Marcos. Obrigado. Marcos, é o seguinte, independente da pandemia, independente da política, dos problemas sociais, financeiros do nosso país, eu acho que o produtor rural, o empresário do agronegócio não pode reclamar de 2018, 2019, nem 2020, né? Não. Muito pelo contrário, se a gente for considerar aí o 2020, no início da pandemia, na realidade, ele gerou um pânico de forma geral, onde a gente não tinha clareza do que ia acontecer, né, com o mercado como um todo. E no nosso segmento do agronegócio, as indústrias tiveram a paralisação aí durante a pandemia, e isso impactou diretamente no nosso mercado, onde a gente teve o agro de forma continuada, de forma acelerada, onde nesse período inicial da pandemia, vários empresários rurais foram para as fazendas, né, passar um período da quarentena lá e identificaram que eles precisavam investir no negócio dele. E quando eles voltaram, o agronegócio estava de forma acelerada. Então, valorização das commodities, ele enxergando o negócio dele e precisando investir de forma profissional. Então, a gente fecha um 2020 de forma muito positiva. O problema que nós tivemos em 2020 foi a disponibilidade de produto para realmente atender todo esse mercado aquecido. Mas se a gente considerar o que a gente realizou em 2020, foi um volume bem superior a 2019. Ô Marcos, um fato interessante, eu estava conversando com alguns produtores agora, durante essa semana, e eles disseram assim, Antônio, esse ano de 2020 para nós foi ótimo, porque quando o produtor sempre ele faz uma relação de troca, uma base de troca, ele compara quantas sacas de soja ou de milho ou de arroba de boi eu precisei no ano de 2018, 19 e 20 para comprar um trator. Sempre compara uma coisa com a outra.
E todos eles foram unânimes. Esse ano foi melhor. Eu precisei de menos produto para comprar um implemento agrícola. Isso é real? Isso é real. Nós tivemos um aumento de todos os produtos em todos os segmentos. O aço teve aumento muito grande. Isso acabou refletindo aqui na ponta. Mas quando a gente vê a relação de troca que a gente tem hoje, comparado, por exemplo, a gente pegou o mês de novembro de 2020 comparado a novembro de 2019, nós temos hoje uma relação de troca muito mais favorável que 2019. Então isso é muito positivo quando a gente vê, se a gente olhar somente o que teve de valorização ou de aumento, a gente tem um impacto, né? Negativo ao primeiro momento. Mas quando a gente vê essa relação de troca, aí a gente vê que o nosso produto ele está mais valorizado e a gente consegue fazer uma relação melhor do que a gente fazia no passado. É claro, Marco, que você não pode responder por outras empresas, mesmo do seu segmento, mas você, como uma concessionária Valtra, você tem uma ligação com a matriz Valtra. Falando assim, a grosso modo, teve crescimento esse ano de 2020? Sim. Se a gente for considerar o mercado de máquinas agrícolas geral, aí é fonte Abimac, o número desse ano deve fechar mais ou menos em termos de unidades, mais ou menos o mesmo número de 2019. Mas com a falta de produto, se a gente for pegar a nossa marca Valtra, nós temos um crescimento significativo em 2020. Mas por quê? A gente acreditou no mercado, independente da pandemia, e a disponibilidade realmente fez toda a diferença agora, principalmente para o segundo semestre. Bom, nós temos aí, provavelmente, se São Pedro ajudar, vamos dizer assim, se nós tivermos uma condição climática boa, o Brasil vai bater mais um recorde de produção e de produtividade das commodities agrícolas. Quando eu falo em commodity, é soja, milho, trigo, né? Girassol e tal. Provavelmente nós vamos ter um boom no mercado, só que nós temos um problema também sério, Marco. Nós estamos com os nossos estoques um pouco baixos. Mas o que nos chama a atenção é que o produtor continua investindo, né, Marco? Sim, sim. Se a gente for levar em consideração 2021, pensando em mercado das commodities, a gente não vê uma queda, porque os estoques, como você falou, os estoques mundiais estão muito baixos e a demanda ela não caiu. Pelo contrário. Pelo contrário, ela aumentou e a gente até aumentou a quantidade de exportações, principalmente para a China, né, o nosso maior cliente. Então, o que a gente vê? Eu acho que o que a gente precisa de observar é que tem fatores que não dependem das nossas ações. Eu costumo dizer o seguinte, da porteira para dentro, ele independe de fatores externos, depende da nossa eficiência. Sim. E quando a gente pega o que a gente tem hoje de tecnologia para ser aplicada no campo, ela é muito grande. E a gente tem que ser cada vez mais eficiente. E a gente tem que preocupar realmente com a produtividade que a gente está tendo. Então, por exemplo, se a gente tiver um problema climático, a gente está tendo aqui exatamente nesse momento, que pode impactar aí na nossa próxima safra, e é mais um motivo da gente manter os preços altos das commodities. Mas o que a gente realmente está fazendo ou preparando para isso? Aí a gente vai na base, que é a questão da mecanização. A gente precisa de tratores com tecnologias maiores, a gente precisa de construir um perfil de solo melhor, pensando aí em matéria orgânica, para exatamente, se tiver um período aí de estresse hídrico, a gente está mais protegido. Então, a gente não tem risco tão grande de perdas. Então, essa eficiência nossa, da porteira para dentro, ela depende de como a gente enxerga o nosso negócio. E pegando esse gancho do Marco, essa questão de você ter uma camada protetora no solo, é aquilo que nós falamos demais aqui no nosso programa. Se você é plantador de soja, de milho, queira ou não, seria interessante, ou é muito interessante, você entrar com capim, junto com o milho ou junto com a soja. Se você é um pecuarista de corte, automaticamente seria interessante você começar a pensar e já agir para o próximo ano para plantar soja ou milho, ou soja e milho, junto com capim. Quer dizer, você vai simplesmente baratear o seu custo de produção. Ou seja, o Marco é experiente nisso, ele tem fazenda, sabe disso, o pasto dele sai zero e ainda sobra um dinheirinho vendendo silo. Você tocou num ponto muito importante, Toninho.
inclusive foi divulgado, você divulgou aí esse vídeo aí no YouTube, né? Através do seu canal, a questão da integração lavoura-pecuária. Então é um caminho sem volta. Nós estamos vivendo esse ano um custo de produção, pensando em confinamento, muito alto por causa do preço do milho e da soja, né? Então o que a gente vai fazer para reduzir esse custo? E o próximo ano, isso tem grande chance de repetir, custo alto para produção, um sistema intensivo, pensando em confinamento. Então assim, a integração lavoura-pecuária, cada vez mais ela precisa essa técnica ser absorvida, pensando em entre safra, pensando em custo de produção. Senão não vira. Senão não vira, porque senão você fica somente vulnerável à mercê do mercado. É verdade. Bom, eu conversei com Marco Elísio Nunes Cunha, diretor da Planalto Tratores, concessionária Valtra, uma das maiores do país, e o Marco aqui deu uma aula aí sobre agronegócio. Marco Elísio, muito obrigado pela sua presença, foi excelente, e como você sabe, as portas do nosso programa elas estarão sempre abertas, ok? Tá. Obrigado, Marco. Ok, agradeço aí mais uma vez, Toninho, agradeço a participação. Nós da Planalto estamos à disposição lá para você como programa e para todos vocês que estão nos assistindo aí. E a gente é confiante, a gente vive o agro, respira o agro. E eu tenho certeza que 2021 teremos um excelente e excepcional ano para o agronegócio brasileiro. Se Deus quiser. Amém. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. A imaginação é tudo. A imaginação é uma prévia das próximas atrações da vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos proteja e até o próximo programa.